Uma tubulação se rompe na rua no meio da noite no Rio de Janeiro. Uma enxurrada invade casas e provoca a morte de uma mulher de 79 anos. Muitas dessas adutoras hoje são um perigo subterrâneo e estão em uso há mais de 100 anos, desde a época do Império. Uma senhora de bem com a vida, cheia de energia. Ela tinha 79 anos. Minha mãe dançava, minha mãe cantava. A aposentada Marilene Rodrigues Lima esbanjava bom humor nas redes sociais. Com mais de 18 mil seguidores, ela ficou conhecida como Vovó Lena. Mas na última terça-feira, a alegria deu lugar ao luto. Eu moro em cima, tentei descer correndo, só que eu me deparei com uma pressão d'água muito forte. Eu tentei passar e não consegui. O espaço onde os vídeos foram gravados virou um cenário de devastação. Pelo fato dela ser muito magrinha, pela idade dela, eu não consegui salvar minha mãe, eu não consegui fazer da minha vida sem minha mãe. Bairro de Rocha Miranda, zona norte do Rio. Madrugada do dia 26 de novembro. A casa de Marilene é atingida pela força das águas. O carro estacionado na garagem invade a sala e o quarto onde a aposentada dormia. Marilene morreu na hora. Suelen, filha de criação, estava na mesma casa. Chegou a ficar soterrada por quase uma hora, mas foi retirada dos escombros pelos bombeiros. Por sorte, sem ferimentos graves. Fiquei presa. A porta do quarto dela ficou presa na minha perna e o carro estava em cima da tábua. Chamei Dona Helena, e nada dela responder, aí gritava socorro também. A explosão foi tão intensa que até pedaços da tubulação acabaram lançados à distância. A área foi isolada por medida de segurança pela Defesa Civil. A adutora que se rompeu aqui na Zona Norte é um exemplo de um problema crônico no Rio de Janeiro. Tubulações muito antigas, com falta de manutenção. O encanamento de concreto que passa aqui embaixo é de 1949. Tem 1,75 m de diâmetro e capacidade de 500 litros por segundo. A pressão da água, somada à falta de reparos ao longo dos anos, fez com que o lugar virasse praticamente um campo minado. Em primeiro lugar, é preciso fazer uma análise de risco para identificar quais são as prioridades a serem atacadas com obras de modernização e de manutenção. A concessionária atende 10 milhões de pessoas em 27 municípios do estado do Rio, incluindo a capital. A família da idosa já tinha vivido uma situação parecida. Perdeu todos os móveis depois que a tubulação da rua estourou e a casa dela foi inundada. Não tem como não ficar indignada com essa situação. Não tem como não ficar indignada, porque eu passei por isso há 20 anos atrás. Eles já planejavam deixar a casa, mas não houve tempo para a mudança. O susto foi tão grande que tem uma parte que eu não me lembro, que eu caí, eu tive uma convulsão de ansiedade, caí para trás. Um problema cada vez mais recorrente. Moradores que não aguentam mais. Tá estourando toda hora, aquela água lá tá vazando de novo. 17 tubulações de água se romperam em diferentes pontos do estado só este ano. Uma delas foi em Coelho Neto, na zona norte da cidade. Quase 9 meses depois, 5 famílias que perderam as casas ainda aguardam por uma solução. A gente se sente impotente. Tá vindo aí, final de ano, onde nossa casa aqui era ritmo de festa, porque somos uma família grande, né? Feitava quintal, tudo isso, e hoje a gente não tem nada disso. Foi horrível, foi horrível. O que a gente passou, a gente não deseja pra ninguém. Pra ninguém. Toda adutora é projetada com margens de segurança suficientes para, na medida em que ela vai se desgastando naturalmente com a utilização, os reparos possam ser feitos. O colapso é inaceitável, principalmente quando causa danos materiais, patrimoniais e, principalmente, danos à vida humana. Do alto desta varanda, é possível ver que em frente à casa se abriu uma enorme cratera. E a força da água foi tanta
que o cenário é de total destruição. Paredes e até o teto do imóvel vieram abaixo. Da casa onde a vovó Lena nasceu, foi criada e morou a vida inteira, não sobrou nada. Diante desse último episódio, a concessionária responsável por essa região, a Águas do Rio, acabou sendo notificada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e pelo PROCON. A prestadora de serviços tem o prazo de 15 dias para apresentar a defesa e pode ser multada em mais de 13 milhões de reais. A empresa, que está à frente do serviço desde 2021, afirma que atende uma rede extensa e que a maioria apresenta desgaste do tempo. Muitas tubulações foram instaladas no século XIX, ainda na época do Império. Nós temos 17 mil quilômetros de rede de água. Só de adutoras de grande porte, nós temos mais de 2 mil quilômetros. Seria ida e volta 2 vezes entre o Rio e São Paulo. Então nós estamos fazendo esse trabalho e, em paralelo, estamos mantendo as adutoras, mantendo todas as ligações, todas as estruturas em funcionamento. Com relação ao caso de Coelho Neto, a empresa informou que apresentou uma proposta de indenização que ainda não foi aceita pelos moradores. Apesar da justificativa, os moradores veem a situação como uma tragédia anunciada. Estava acontecendo isso aconteceu há 20 anos atrás, aí depois aconteceu sempre e assim vai, sucessivamente. Anos e anos tem uma tubulação estourando aqui. Tem nada, só vem remendos. Essas obras são urgentíssimas, então elas não podem ser postergadas. E os custos têm que ser dimensionados para que elas possam ser feitas de imediato, e não administrar a situação, deixando que haja uma ruptura ali, outra acolá. A filha de Marilene, que morava ao lado da mãe e teve a casa interditada, sofre ao lidar com as incertezas. Eu tenho um menino de 4 anos que tem síndrome de Down, tenho a Diana de 2 anos e tenho uma adolescente de 15 anos. Como eu faço? Como eu faço sem minha casa, sem meu cantinho? Para a família, ficam as lembranças de uma senhora sorridente, divertida e alto astral. Hoje foi a vovó Lena, foi a dona Marilene, foi a Leninha e amanhã.